Na aula passada, na retrasada, né, a gente falou um pouquinho sobre o que é o cuidado e quem é o cuidador. O cuidador, na verdade, é uma pessoa que oferece os seus serviços. Cuidador formal, né? Quais são os serviços? Normalmente, o cuidador tem como objetivo promover o melhor estado de saúde possível para o seu cliente. A melhor qualidade possível de vida. Obviamente, dentro das possibilidades, né? Então, a gente vai assegurar, vai garantir o direito que essa pessoa tenha vida e tudo mais, como a gente falou, tá bom? Mas a gente falou na aula retrasada. Vamos lá. Bom, eu encontrei um negocinho aqui que eu acho que vai ser bem legal. Deixa eu mostrar para vocês. Isso. Ótimo. Vamos lá. Quando é que um cuidador é familiar? Cuidar dos parentes mais velhos é importante e muitas vezes necessário. Por que muitas vezes? Porque não necessariamente. Talvez, como a gente discutiu também bastante na aula passada, uma opção é, professor, eu não gosto, não tenho tempo, não quero cuidar da minha mãe, sei lá, da minha avó, do meu pai, por isso eu vou colocar o meu pai ou a minha mãe em uma instituição de longa permanência. Lembra que a gente falou? Esse era um termo que a gente usava antigamente, que era asilo. Hoje não se utiliza mais isso, é ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. Não quero cuidar, não gosto, não tenho tempo, não me dou bem com meu pai, então eu vou colocá-lo numa instituição de longa permanência. Mas, muitas vezes, e aí a gente discutiu vários assuntos, várias causas, muitas vezes sim há a necessidade de um filho, de uma nora, de uma filha, da esposa, da irmã, cuidar de alguém. E a gente viu que o perfil desse, não está na apostila, mas que o perfil desse cuidador familiar é o que mesmo? É uma mulher ou um homem? Uma mulher. Idade, educação, baixa ou alta? Normalmente baixa. Renda, baixa ou alta? Normalmente baixa. Tá? Então, normalmente, o perfil, geralmente, que a gente encontra é uma mulher, baixa escolaridade e baixa renda. Isso é o que a gente encontra na maioria dos casos. Então, muitas vezes, há a necessidade de a gente cuidar de alguém. E principalmente porque as pessoas estão vivendo mais por conta do avanço da tecnologia, da medicina e vários outros pontos, tem feito com que as pessoas se tornem mais longevas. Aí uma pergunta, acho que essa pergunta eu não fiz na primeira aula, lembro até hoje. Viver mais é sinônimo de viver bem? Não, não é. Então, por exemplo, não necessariamente você tem 85 anos e tem uma vida boa, uma vida com qualidade de vida. Não necessariamente você consegue fazer tudo sozinho, tudo sozinha, não. Muitas vezes, o que acontece aqui, ó. Você se torna uma pessoa idosa e aí você vai precisar de um membro da família para auxiliá-la nas suas atividades do dia a dia. Por exemplo, alimentação, ao banho, a troca de roupas, enfim, a saída, um acompanhante, sempre e muitas vezes pessoas longevas tendem a precisar de cuidados. E o mundo tem passado por um processo, por um fenômeno rápido, principalmente em países não desenvolvidos. Brasil, por exemplo. Um envelhecimento populacional acelerado. O Brasil não se preparou. Por exemplo, a Alemanha e outros países, sim, se prepararam para o envelhecimento que aconteceu e vem acontecendo. Brasil, não. Significa o quê? Que nós não temos ainda serviços, talvez, para conseguir prestar esses cuidados para todos. E muitos desses idosos, as pessoas que envelhecem, não têm recurso para pagar por esses serviços. Então, aí é um dilema. Eu envelheço, normalmente por conta de problemas de saúde, principalmente hipertensão, diabetes, passo a precisar de cuidados, alguém precisa me ajudar, ao me auxiliar, não consigo pagar para alguém da família vai me ajudar. Que é esse cara aí, com essa mulher, normalmente, né? Essa mulher que é a cuidadora familiar. Tá? 5 anos?
É. Normalmente é assim, viu, Luciane, que acontece. Na academia eu vi muito isso. E eu vi uma situação um pouco mais delicada. Idosos, cuidadores de idosos. Então, você tinha normalmente um homem, sofreu AVC, tinha algum, sei lá, amputava uma perna por conta de complicação do diabetes, e a esposa, que também era idosa, os filhos já tinham saído de casa, e agora era uma idosa cuidando de um idoso. E aí você tem duas pessoas, e esse contexto pode, em algum momento, trazer prejuízo para eles e tudo mais. Foi isso que eu estudei na faculdade. Então, meu TCC, né, e outras coisas que eu estudei. Mas acontece mesmo. Por favor. Você era mais velha, era mais nova? Aham. Caçula, né? Uhum. Não era diabético? Não. Aham. Aham. Acho que eu já falei, mas a gente vai falar em um capítulo da apostila. Quedas é sempre um ponto de exclamação, é uma luzinha amarela que a gente tem que acender quando a gente fala de idosos. Lógico, não só, né? Mas principalmente pessoas idosas. Quando a gente for falar disso, eu vou fazer alguns desenhos aqui na lousa, mas a queda traz vários prejuízos para uma pessoa. Normalmente, idosos que caem, por conta já do comprometimento do sistema ósseo, os ossos ficam mais frágeis por conta da idade e tudo mais, caem e quebram, normalmente o fêmur. Quebrando o fêmur, obviamente, tem que passar por cirurgia, ou tem que ir tem que se hospitalizar. Chegando no hospital, muitos não resistem à cirurgia, outros resistem e pegam uma infecção hospitalar, e obviamente morrem normalmente. Outros não, conseguem passar por todo esse processo. Então, você tem 8, 9, 10 meses de recuperação, se recuperam, voltam para casa. E aí a gente pensa, caramba, normal, né? Então agora a vida segue. Não, não segue. Esses idosos começam a ter medo de cair. Então, às vezes, a queda, obviamente, é prejudicial e pode causar morte. Mas o medo de cair é tão perigoso quanto. Porque o idoso pensa o quê? Caramba, olha, quase morri, fiquei 9 meses no hospital, não quero isso de novo. Vou ficar mais tranquilo na minha, não vou ficar andando tanto, e cada vez mais esse idoso começa a ficar mais quietinho, mais paradinho, e obviamente os sistemas vão cada vez mais se comprometendo, e ele vai ficando mais parado até que para em uma cama e você tem todas as complicações. Porque você não tem atividade física. Isso. E tem todo esse desfecho. Tá? Então, a gente vai falar de quedas, mas quedas realmente é um ponto muito importante. Bom, vamos lá. Só que, normalmente, quando a gente tem esse cuidador familiar aí, lembra que a gente discutiu bastante? Não tem apoio. Não tem apoio, normalmente. Então, mas tem 10 filhos. Sei lá, a Luciene, tem 10 irmãos. Olha que caramba, eu nem sabia, eu chutei. Nem sabia, chutei. Aí, praticamente, ele sentia muito assim, porque era o seguinte, Uhum. eu passei isso. Mesmo trabalhando na parte do período. Uhum. Então, você começa a ter uma carga horária exaustiva, alta, 15, 18, 20 horas trabalhando entre aspas, né, cuidando de alguém, e aí você começa, olha aqui, tá em verdinho, deixei em negrito, a se anular. Como assim, professor? Você não tem mais tempo para... A gente discutiu, falou bastante aula passada, né? Não tem tempo para autocuidado, não consegue sair, tem vida social. Se é casada, normalmente não tem tempo para o marido, para os filhos, não tem tempo para sua vida profissional, não tem tempo para você. E aí você começa a se anular. Em
Em algum momento você vai ter prejuízos diversos. Lembra, a gente falou sintomas depressivos, ansiedade, fadiga, irritabilidade, uma baixa autoestima, falta de autocuidado e várias outras questões. É todo um contexto que vai prejudicar você, ou que pode prejudicar você, tá? Isso. Aí, atenção aqui, a gente precisa impor limites. A gente, eu falo, o cuidador familiar, né? Não é o nosso caso, que a gente é formal. Mas o cuidador familiar, se não põe limites, normalmente a família também deixa o ente na mão dele. Ó, já que você está aí cuidando do papai, se precisar, você me chama, me liga, mas o celular está sempre desligado, né? Então, assim, não. Normalmente, essa pessoa pega o cuidado para si, toma, e aí, então, não divide, ou a família também não tem nenhum interesse em compartilhar esse cuidado, e essa pessoa vai, conforme o tempo passa, cada vez mais se anulando, se depreciando, sofrendo prejuízos dos mais diversos, como a gente falou no passado. Por isso, uma dica para cuidadores familiares, para cuidadoras. É importante que a gente saiba como cultivar o bem-estar da família e os interesses pessoais sem se esgotar. É difícil, não posso mentir para vocês. Muitas vezes, o cuidador familiar não tem com quem compartilhar. E aí é uma dinâmica. Mais desavenças. Você pede, você não vai deixar o seu pai. Fica sempre. E aí, em algum momento, você se torna, lembra aquele fenômeno que eu comentei? Paternalista. Só eu sei cuidar da mamãe. Oh, mas você não tem a Dayara? Você não tem a Dayara para cuidar? Tem, mas a Dayara não sabe fazer como eu. Olha, o papai, depois que toma banho, ele gosta que enxuga assim, assim, assim. Essa Dayara não sabe, só eu sei fazer. E aí você começa a viver uma vida em torno do cuidado. O centro da sua vida, se você for uma cuidadora familiar, lógico, né, passa a ser o ente querido. Isso, obviamente, vai cada vez mais causando ônus, prejuízos em você, a sua saúde física, social, emocional e por aí vai, tá? Bom, o que é um cuidador familiar, então, meninas? É a pessoa da família, geralmente um filho ou uma filha, deixa eu negrito, que se dedica a cuidar do idoso. Coloquei idoso, mas a gente tem que entender que é paciente, tá? Não necessariamente um idoso. Alguém da família que precisa de cuidados. Por exemplo, acompanhá-lo ao médico, ajudá-lo com a higiene, servir de companhia, importante também. Às vezes a pessoa envelhece e ainda consegue tomar banho sozinha, mas precisa de companhia, precisa de alguém ali ao lado. Então, esse cuidador que acompanha, essa pessoa que acompanha, também pode ser encarada ou entendida como uma cuidadora. Auxiliar a tomar os medicamentos na hora certa e a realizar as tarefas domésticas. Olha só, olha que essa pergunta aqui é perigosa, hein? Qual é a diferença entre esse trabalho, que é, ou seja, o cuidar de um familiar e de um cuidador profissional, cuidador formal? Na verdade, gente, não há nenhuma diferença quanto ao cuidado. Então, tanto o formal quanto o informal dá comida. Tanto o formal quanto o informal dá banho, faz companhia, leva para passear, leva ao médico. Essas são questões básicas. As diferenças estão principalmente naqueles elementos que eu falei. Mas quanto aos cuidados prestados, não há nenhuma diferença, tá? Isso é importante. Então, nesse sentido, não há nenhuma diferença. Mas cuidar de alguém, com certeza, requer o dobro de paciência, porque normalmente a gente tende a ser menos paciente, menos tolerante com os nossos, né? Com os nossos familiares, com os maridos, sei lá, com a mãe, com o pai, enfim. E aí você tem mais um contexto, mais uma pimentinha aí nesse contexto que pode prejudicar a sua relação com essa pessoa. Mas é só você que tem que cuidar. É só você que, porque os outros irmãos não querem saber. Ou você não quer deixar ou permitir que eles cuidem. E aí essa relação pode ficar muito difícil. Eu conheço cuidadoras familiares, principalmente uma, que ela já está assim, ninguém, lógico, eu converso com ela, falo com ela, mas ninguém consegue cuidar do papai como ela. E aí, uma outra questão, ela está muito irritada.
nervosa, pavio curto. E ela assume isso. Por quê? Ela fala abertamente, nossa, professor. Ela falou, olha, eu não sei, eu tô nervosona e tal. E aí a gente vai conversando. Mas por quê, gente? É um contexto. Imagina, você não tem mais vida pessoal. Você não tem tempo para sair. De segunda a segunda. É um ambiente muito complicado, tá bom? Então, muitas vezes, a paciência vai embora. E a impaciência reina. A intolerância, a irritabilidade, por aí vai. Bom, queria um exemplo. Alguém viu o vídeo? A Michelle viu. Mais alguém viu o vídeo? Você viu também, Luciano? Você viu também? Legal. Ali, para quem não viu, o que ela pergunta? Onde eu vou morar, né? Porque ela fala, onde que eu vou morar mesmo? Aí a filha... A ideia, gente, do vídeo é uma filha cuidando de uma mãe com Alzheimer. E aí, se vocês perceberem, ali não é trocar fralda, não é nada disso. É a relação, a comunicação entre uma filha e uma mãe, mas uma mãe que já tem um comprometimento cognitivo um pouco avançado. E aí tem momentos do vídeo que ela faz a mesma pergunta várias vezes. Várias e várias vezes. Por quê? Memória imediata foi comprometida, né? Então, aí você consegue ver a relação. É uma troca amorosa. E aí eu coloquei aquele vídeo para brincar com vocês. Lembra que no final, assim, da aula passada, eu falei, olha, realmente a gente tem ansiedade, tem sintomas depressivos, tem fadiga, tem irritabilidade, tem vários outros pontos, mas muitas vezes, quando a gente coloca na balança, a atividade de cuidar ainda pode ser algo positivo. E a gente vê pelo vídeo o amor que a filha tem na mãe e a paciência. Você tá doida? Ela... Respondendo uma pergunta dela, aí ela faz aquela pergunta de novo. Eu vou ficar onde? Onde você mora mesmo? Aí ela fala pro médico. Fala que ela vai ficar magrinha. Você tem que comer. Você vai comer, mamãe? Eu já tinha visto um vídeo parecido com ele, mas de uma outra forma. Não sei se alguém já viu. É um pai e um filho que eles estão num jardim, num banco. Então, o pai chama o filho diversas vezes. É uma pessoa que percebe, daí eles falam, nossa, mas o pai está tantas vezes, você não perde a paciência. O filho fala, eu não perco, porque quando eu era pequeno, eu chamava ele por diversas vezes, e ele me atende. Entendeu? Então, sim. E hoje pessoas eu recebi mas assim, um idoso na roda e a criança no carrinho. Então, na maioria das vezes, o cuidado vai ser o mesmo. Sim. Mesmo em idades diferentes, então, tem que cuidar, né? Sim. Ele também que ele estava no restaurante e prestar comida para o pai. Aí todo mundo para, né? Para ter aquela pena, desenrolando, ele com aquela paciência, vai. Eu já vi esse também, é muito interessante. Fantástico. Não pode perder a paciência. Aí todo mundo bate palma no final, né? Uma cena amorosa que ele já ficar sim. Aí ele falou que eu também fui assim, né? Aquilo que a gente conversou, né? A gratidão. A gratidão. Às vezes a gratidão, na balança, pesa mais do que o sintoma depressivo. Ou seja, quando eu falo, cara, olha, realmente, professor, eu estou fadigada, estou detonada, estou destruída, meu casamento, às vezes, ficou prejudicado porque eu precisei cuidar da minha mãe, tive que vir morar com ela, não saiu mais, e a vida não está nada boa. Mas, quando eu vejo que eu estou cuidando da minha mãe e quando ela me dá um sorriso, compensa e eu sei que eu estou no caminho certo. Então, muitas vezes, e a ideia do vídeo era justamente essa, é entender, sim, temos ônus, vários prejuízos, é um fato, né? Não pode negar também. Mas, às vezes, o benefício que o cuidar traz e o retorno que você tem, talvez sejam mais importantes e pesam mais do que, lógico, esses prejuízos aí, tá bom? Não significa que a gente não tem que lidar com os prejuízos. Obviamente, a gente tem que lidar, mas pode pesar e pode ser a causa ou a justificativa para você, cuidadora familiar, continuar cuidando,
do pai, da mãe, do irmão, e por aí vai. Você falou, né? Meu pai, assim, não, mas foi muito mesmo trabalhando, chegar em casa, ele fazia Aham, aham, teve assim, foi difícil, teve o apoio de alguns irmãos, outros não, aham. mas hoje eu conheço tudo de novo, daria tudo também. Legal, legal. Esse é o retorno que a gente tem. Muito Então, bom. assim, justamente eu estou fazendo um curso, porque eu sinto falta disso. Sim, esse Justamente, por causa da lembrança. perfeito. Isso é muito bonito. Contei para vocês, né, o porquê que eu fiz o meu curso. Tem muito a ver com isso também, com a minha mãe. Então, esses laços familiares são importantíssimos, fundamentais para nós. Mas, bom, esse é o lado positivo, né, digamos assim. Mas muitas vezes... Aham, Mas mesmo assim, eu não sei se não vai precisar, né? eu quero fazer para ter vida voluntária, Sim. né? Mas cada algo fica pensando. De repente, lá no futuro eu vou participar. Então, é uma bagagem que eu vou levar para. Eu sou o tipo de pessoa que eu falo que eu vou cuidar. A cara da Dayara te entregou. Então, É importante. e é um lado que eu realmente tenho que trabalhar também, que é a paciência, entendeu? Legal. Então, é muito importante. Legal. A gente tem... Ainda hoje, antes de vir para cá, estava pensando assim, caramba, tem que... Imagino que mensagem que eu preciso passar para as meninas. Eu fico pensando nessas coisas. Assim. E aí, pensei várias coisas, e aí uma das coisas que eu pensei é o seguinte: ninguém pode garantir que alguém da família não vai precisar de cuidados um dia. Porque, por exemplo, eu posso sair agora, voltando com a minha esposa, sofro um acidente de carro, posso ficar tetraplégico. Sei lá, pode acontecer. Né? Entendem? Parece algo radical, assim, lógico, né? Espero que não, né? Mas, assim, qual que é a ideia? A gente não consegue, infelizmente, prever. Então, ou seja, mas meu pai falou assim, não, imagina, nunca vai ter Alzheimer, porque ele é altamente intelectual, estudado. Eu conheço pessoas que têm pós-doc, lembra que eu falei, professor da USP, que teve Alzheimer. Então, assim, ou do filme que você passou. Então, assim, infelizmente, ninguém consegue garantir. E talvez essa, em algum momento, vai ser a nossa realidade, enquanto cuidadores familiares, né? Então, a ideia é essa. Aham. Ah, caramba. Gente, 17 anos, menino. Veja, então, assim, aí eu fiquei pensando, claro, manda bala. Seu marido? Olha. Não é legal. Assim, sentimentos. E aí essa foi a mensagem que eu fiquei pensando. Ninguém pode garantir, infelizmente, a gente todo mundo está sujeito. Não que vai ali que acontecer, não é isso. Mas é importante que a gente entenda que, por mais que você não queira, você está sujeita. Eu estou sujeito. Alguém da nossa família está também. E aí uma dica importante, meninas, voltando, né? O que fazer para não ficar tão estressada? Sou cuidadora familiar ou cuidador. Tomei a minha mãe para mim. Só eu cuido da mamãe. Então, aqui vai algumas dicas, mas eu tenho notado que tenho ficado muito irritado, muito nervoso, para que eu curto estressado. Dica 1. Não bancar a heroína. Quem é a heroína? Mulher Maravilha, todo mundo conhece, né? Dá conta do recado. Ela põe para arrebentar, ela é forte. Pega todo mundo. É difícil um vilão que aguenta ela, né? A heroína é nesse sentido. Você acha que consegue tudo. Caramba, mas fim de semana, você acha que não seria bom você sair com seu marido?
Não, mas eu tenho que cuidar do papai. Nossa, cara, bom, você já está com o papai tem 6 meses. Você não quer tirar umas férias, assim? A gente paga alguém por 15 dias, Nayara. Você vai dar uma descansada. Não, tem que ficar com o papai. Eu aguento. Eu sou forte. Heroína. Isso você pode achar que é, mas é como se você fosse enchendo, como uma bexiga. A gente vai, cada vez que você acha que você é heroína, toma tudo para si e só para você, como se a bexiga fosse enchendo, em algum momento ela vai explodir. Mais doente. É o ônus do bônus, né, digamos. Tá? Então, não banque a heroína. Você é ser humano. Carne, osso, pele, né? Tem sentimentos, tem uma vida pessoal também. Por mais que você tenha um pai, uma mãe, alguém que precisa de cuidados. Você é alguém, você pode ter um marido. E aí, como é que fica? Você pode ter filhos. Pode ter um emprego que você tanto amava e aí você está deixando muito de lado. Então, tem questões que a gente tem que entender, tá? Não seja heroína. Não banque, né? O que mais? Como é difícil conciliar casa, filhos e lazer com as tarefas de cuidadora? Olha que legal. Peça apoio. A heroína pede apoio? Dificilmente. Normalmente não. Normalmente não, porque ela consegue tudo. Aí ela fica 15 horas cuidando de alguém, 15, 18, 20 horas. Faltam 3 ou 4 horas do dia para terminar. É o tempo que ela usa para limpar a casa. Não descansa, não come, né, não dorme, você não tem uma vida. Então, a ideia é pede ajuda, pede apoio, auxílio, isso é muito importante. No meu TCC, uma das coisas que a gente estudou foi o apoio social. Eu comparei 2 grupos de idosos, e aí o que a gente percebeu? Que idosos cuidadores, ou seja, cuidadores, né, que recebiam mais apoio da família, olhavam para a vida com mais esperança. Ou seja, cuidadores que pedem ajuda, pedem auxílio, que recebem apoio, normalmente são mais esperançosos, são mais otimistas, estão mais de bem com a vida, se consideram com a saúde melhor. Tudo isso eu consegui verificar. Lógico, tem mais literatura sobre isso. Por quê? Apoio, ajuda, auxílio. Tá? Peçam ajuda. Para as pessoas mais próximas. Aí tem exemplo, né? Marido, filhos, irmãos, por aí vai. Não, não. Aham. Aham, aham, lógico, lógico. Aham. O bastão estava com você, era você que fazia? Aham, legal. Nós não, às vezes, desculpa a expressão, mas às vezes a gente tem que parar de achar que a gente é o bambambam. Bam, bam. Para de se achar o bambambam, bam, bam, para de achar que você faz tudo, você consegue tudo. Falo por mim, às vezes eu acho, minha esposa me ajuda bastante nisso. Olha, não é por aí, você também é humano, você tem seus limites, todos temos. É importante reconhecer isso. É até, na verdade, uma oportunidade que a gente dá para um irmão. Então, por exemplo, eu tenho a minha irmã, lá, minha mãe tem só um casal. Se eu cuidasse muito da minha mãe, se ela um dia precisasse, né? Toda vez que eu não deixasse a minha irmã, que eu não deixei a minha irmã cuidar, eu estaria tirando dela a oportunidade de ter uma experiência nova com a minha mãe. Então, às vezes, até nisso somos egoístas. Não permito que a Tati cuide, ela nunca vai ter experiência com a mamãe, ela não vai saber o que é cuidar. A importância que isso tem, não vai saber porque eu não permito. Eu bloqueio e eu limito. Então, pedir ajuda é fundamental. Porque você não dividia, né? Você não dividia o fardo, é verdade. Muito bom, Michel. É, é. Isso não é legal e traz prejuízo. Isso mesmo. É. Sim. Aham. Sim. Sim. É. Aham. Não dá, né? Sim. Sim.
E aí você começa... Lembra, eu falei, se você faz muitas coisas, dificilmente você vai fazer uma coisa de qualidade. Você cuida de todos, talvez você não cuide de ninguém. Com qualidade, não. Tem que tomar cuidado. De si, com certeza, é isso mesmo. Com certeza não, né? Deixa eu só avisar o pessoal do Zoom. Galera do Zoom, o link vai expirar em menos de 1 minuto, tá bom? Eu vou criar um novo link e coloco lá no grupo para a gente continuar, tá bom? Então, a aula não terminou, tá? Vai só expirar e eu vou criar um novo link que disparo lá para vocês. Mais um item, meninas e meninos. Permita-se fazer pausas. Eu falo pausa, tirar um ano sabático. Talvez você não tenha condição financeira, né? Eu não tenho também.